Glória a Deus, aleluia, amém. Queridos, nós vamos continuar nessa manhã falando sobre jejum. Eu creio que nessas últimas 3, 4 semanas, o Senhor está construindo uma imagem dentro de nós. Uma imagem, pastor, que imagem é essa? A imagem de Cristo. Todas as vezes que nós edificamos o nosso espírito por meio de práticas espirituais, Jesus é formado em nós. Ele é construído em nós. E como o jejum faz parte disso? Como o jejum é importante? Eu queria ler um texto com vocês hoje aqui em Marcos capítulo 2, verso 18, diz assim: os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo jejuar, enquanto este está com eles? Não podem, enquanto tem consigo. Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Amém? Irmãos, o Espírito Santo, ele vai nos guiar a respeito de necessidades espirituais que devemos praticar relacionado a áreas da nossa alma que precisam ser restauradas. Entenda, o Espírito Santo vai nos guiar a respeito de necessidades e práticas que o nosso espírito deve ter relacionado a partes da nossa alma que precisam ser restauradas. Queridos, a nossa vida, as nossas experiências, aquilo que aprendemos com a árvore do conhecimento do bem e do mal, entenda, aquilo que aprendemos, irmãos, com o conhecimento do mundo, aquilo que aprendemos e tomamos como base de vida, relacionado às nossas experiências ruins, muitas coisas ruins que vivemos, vai ligando a nossa alma com a nossa carne. É como se houvessem ligaduras, é como se houvesse cordas que amarram nossas emoções, nossos sentimentos, nossas vontades, nossa mentalidade, nossa maneira de pensar, tudo isso ligado, preso, amarrado a uma carne corrompida. Então muitas vezes você olha e você diz: por que eu penso assim? Por que eu sou assim? Por que eu sinto isso? Por que eu passo por isso ou passo por aquilo? Por que certas situações sempre se repetem dentro de mim? Eu quero te dizer, é o fato da nossa alma estar ligada com a carne. Algo que está entre sua carne e sua alma que cria um relacionamento. Toda corrupção da carne vai sendo transferida para suas vontades. Toda corrupção da carne, Paulo diz: na minha carne não habita bem nenhum. E tudo que há de ruim na carne vai sendo aos poucos transferidos por essas, vamos dizer assim, é como se fossem uns cabos de condução, aonde uns cabos de transmissão, aonde a sua carne vai transmitindo para a tua alma a corrupção que habita nela. Há uma ligadura entre carne e alma. Então, de repente, são pensamentos a teu respeito que não dizem a verdade daquilo que você é ou deveria ser. São sentimentos que nascem e muitas vezes você fala: por que eu sinto isso? Se isso é errado.
Por que que eu tenho essa emoção, essa vontade, se não tem base nenhuma? E você começa a lutar com as suas emoções, com os seus sentimentos, com a sua mente, a respeito de algo que está sendo inserido na sua alma e você não sabe de onde vem. Mas entenda, vem da carne. Por isso que o jejum está relacionado à mortificação da carne. Ouça isso, o jejum está relacionado com a mortificação da carne. Jejuar é anunciar a morte da corrupção que habita na carne, transferida para a sua alma. Então, quando você entra guiado pelo Espírito Santo a períodos de jejum, o que está acontecendo? Esse jejum está cortando as ligaduras que existem entre carne e alma, que te fazem pensar o que você não gostaria de pensar, que te fazem sentir o que você não gostaria de sentir, que te fazem ter vontade de algo que você não gostaria de ter vontade. Ou seja, o jejum é como uma espada que vem cortando essas ligaduras. O jejum é como, queridos, uma força que vem desligar a tua carne da sua alma. Por isso que a gente pode pensar assim, imaginar: pastor, por que ficar sem comer está relacionado com as vontades de pecar que eu tenho dentro de mim? O que ficar sem comer tem a ver com ficar sem pecar? Entenda, o desejo do pecado habita na carne. Do mesmo lugar, ouça isso, do mesmo lugar que brota a vontade de comer, brota a vontade de pecar. Então, quando você consegue, por meio do jejum, controlar a tua fome física, você também consegue controlar o desejo do pecado. Então, jejuar é transmitir do meu espírito, é dar liberdade para o meu espírito transmitir para a minha alma a vontade perfeita de Deus. Vou repetir, jejuar é dar ao meu espírito a condição de transmitir para a minha alma a perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus, que chave poderosa, que chave importante nós encontramos quando jejuamos. Então, irmãos, à medida que você vai jejuando, o controle da fome está relacionado com o controle do pecado. Então, quando você controla a tua boca no tocante a comer, você controla as vontades da tua carne no tocante ao pecado. Por isso que o jejum está relacionado, queridos, à mortificação dos desejos pecaminosos da nossa carne. Se você tem passado por uma guerra, vontades que você não aceita na sua vida, desejos, emoções, sentimentos errados que você não sabe de onde vem, na verdade vem da carne, e você não está conseguindo, querido, você não está conseguindo dominar, você não está conseguindo acabar com isso, eu quero te dizer, é tempo de jejum. É tempo de jejum. Aleluia, glória a Deus. Então, nesse texto que nós lemos, olha a relação que Jesus faz. Os discípulos de João e os discípulos dos fariseus, olha só, queridos. Interessante, os discípulos de João Batista unidos aos discípulos de fariseu para questionar Jesus a respeito do jejum. Nem sempre, queridos, o Espírito Santo vai te levar. Ouça isso, nem sempre as pessoas vão entender aonde o Espírito Santo está te levando e as práticas que ele está te conduzindo. Tanto os discípulos de João como os discípulos dos fariseus, duas linhas completamente diferentes. Na verdade, João Batista combatia os fariseus, mas nesse momento os discípulos de João e os dos fariseus estavam unidos. Estavam juntos. Para questionar os discípulos de Cristo, na verdade, para questionar Cristo a respeito da ausência do jejum dos discípulos de Cristo. Então eles chegam até Jesus e dizem assim: por que os discípulos
nossos discípulos, os discípulos de João, os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam. O que está acontecendo? Fala para nós, Jesus. Por que os teus discípulos não jejuam? Então Jesus vem e responde para eles assim: eles não precisam jejuar enquanto o noivo está com eles. Enquanto eu estou, é como se Jesus estivesse respondendo, enquanto eu estou presente com eles fisicamente, eles não precisam de jejum. Mas haverá dias em que o noivo será retirado. Aí sim eles terão que jejuar. O importante nessa palavra, o importante nessa mensagem é que Jesus, nesse momento, ele faz uma relação da presença física de Jesus com a ausência de jejum. E ele faz uma relação com a ausência física de Jesus e a presença do jejum. Enquanto Jesus estivesse presente fisicamente, eles poderiam tocá-lo, os discípulos poderiam senti-lo, os discípulos poderiam andar com ele. Ou seja, enquanto Jesus estava presente fisicamente, não havia, irmãos, necessidade do jejum, porque eles poderiam ter a sensibilidade da presença física de Jesus. Então, Jesus presente fisicamente, eles estavam sensíveis àquela presença física, então não havia necessidade de jejuar. Mas haverá dias, Jesus disse, em que o noivo será retirado. Ou seja, não haverá presença física, aí sim eles jejuarão. Por que não haveria presença física? Porque Jesus iria morrer, ressuscitar e subir aos céus. Agora ele não estaria presente fisicamente, agora ele estaria presente espiritualmente. Então os discípulos teriam que jejuar para estarem sensíveis à presença espiritual de Jesus, da mesma forma que eles eram sensíveis à presença física de Jesus. Ou seja, o jejum tem um papel sobrenatural dos vários que nós estamos estudando essa semana, mas um dos papéis sobrenaturais do jejum é te deixar sensível à presença de Jesus. Pastor, eu não estou sentindo a presença de Deus, já tem dias, já há tempos onde eu não sinto o Senhor. Querido, jejum. Quando você se entrega ao Senhor em períodos de jejum, você começa a se tornar sensível a Ele. Você pode tocá-lo espiritualmente no mesmo nível que você estivesse tocando Ele fisicamente. Você pode senti-lo espiritualmente no mesmo nível como se Ele estivesse ali, irmãos, junto com você fisicamente. Ou seja, a presença espiritual de Jesus está totalmente relacionada. A sensibilidade à presença espiritual de Jesus está totalmente relacionado ao nosso tempo de jejum. Talvez essa semana você pode pensar: pastor, eu pensei que nós iríamos falar de jejum, porque se eu jejuasse, eu iria receber muita coisa. Irmãos, entenda, você não jejua para receber. Você jejua, querido, para crer. Quanto mais você jejua, quanto mais você é guiado pelo Espírito Santo a períodos de jejum, mais os bloqueios e as bases de incredulidade serão arrancadas da sua alma, mais você se tornará, irmãos, livre no corpo, alma e espírito, como aprendemos ontem com o jejum de Jesus, e mais você se tornará sensível à presença espiritual. Hoje Jesus está conosco espiritualmente, hoje Jesus está conosco em todo o tempo, queridos. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos.
Então nós precisamos estar sensíveis a essa presença. Por quê? Porque o diabo, o inimigo das nossas almas, ele tem criado todo um sistema para te deixar sensível aos ambientes do Egito, sensíveis aos ambientes da Babilônia. Mas aquele que entra em jejum, aquele que entra em oração, não importa nos ambientes do mundo, não importa os ambientes do Egito, não importa os ambientes da Babilônia, ele tem, ele sabe, ele sente, ele sabe que Jesus está com ele. Ele abraça Jesus, ele toca em Jesus, ele se relaciona com Jesus o tempo todo. Então o jejum quebra essas ligaduras, o jejum arranca essas ligaduras de carne com alma, deixa a tua alma completamente livre, atraída para o Espírito, teus sentimentos, emoções e vontades atraídos para a perfeita vontade do Senhor. E você pode desfrutar completamente da presença, porque você se tornou sensível a ela. Glória a Deus, irmãos. Jejum gera sensibilidade com relação à presença espiritual do nosso Pai. Que tremendo! Então Jesus, ele encerra esse texto e ele começa dizendo assim: porque ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, ninguém pode colocar vinho novo em odres velhos. Você sabe o que é um odre, querido? O odre nada mais é do que um recipiente feito de pele de animal, de couro de animal, para poder colocar vinho, para poder colocar água. E o odre, queridos, antes de ser costurado e feito, ele deveria passar por um período onde ele deveria estar estendido como se fosse um varal, um arame, estendido ao sol e exposto a uma fumaça. Para quê, pastor? Para que o cheiro da carne do animal saísse daquela pele e aquela pele pudesse, irmãos, conter água sem transmitir o cheiro da carne, sem transmitir o sabor da carne para a água que as pessoas iriam ingerir quando colocada no odre, depois de torná-lo um recipiente. O jejum é te expor ao sol da justiça. Aleluia! Jejuar é estar exposto à fumaça da glória de Deus. E o cheiro da carne sai. O cheiro da carne é arrancado. Pastor, quando o cheiro da carne sai, quando o cheiro da carne é arrancado, aí o vinho novo pode ser colocado lá dentro. Deixa eu te dar uma palavra. Deus tem um vinho novo para a sua vida. Deus tem vestes novas para a sua vida. Deus tem um tempo novo para a sua vida. E em nome de Jesus, o Senhor te chama. Se entregue à minha presença por meio de períodos de jejum, que eu vou arrancar tudo aquilo que é carnal e que impede o vinho novo de entrar aí. O Senhor está nos dizendo: eu não posso colocar algo novo enquanto o recipiente é velho. O Senhor está nos dizendo: seja alguém novo e você receberá coisas novas e nunca se perderá aquilo que eu coloco na sua vida. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. É tempo, irmãos, de nos entregarmos ao jejum. É tempo de nós entendermos verdadeiramente, irmãos, a função das práticas espirituais para nós, cada um de nós, crescermos na fé. Em nome de Jesus, nessa manhã, seja edificado. Nessa manhã, seja fortalecido. Nessa manhã, seja instruído pelo Espírito Santo e guiado pelo Espírito Santo, como Jesus foi ao deserto. Jesus te guiará a lugares onde a sua vida será impactada pela sua presença e nunca mais será a mesma.